Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os impactos no meio ambiente aí da Revolução Industrial. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like e vamos, que a aula promete. Vamos ver o que a Revolução Industrial causou então aí como impacto no meio ambiente. Todos nós somos pessoas que gostamos de interagir com a natureza, temos lá as nossas plantas dentro de casa, temos um engajamento social voltado para essa área aí, né? Porém, com a Revolução Industrial, o homem, que era totalmente engajado à natureza, vivia no campo, a partir do momento em que acontece a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, e depois ela se espalha pelo mundo todo, começa a acontecer uma série de coisas aí que vai dificultando essa relação do homem e natureza, e a natureza acaba ficando em desvantagem, né? Então, a vivência e as consequências e as preocupações com as questões ambientais começou a se intensificar a partir do momento da segunda onda ali da Revolução Industrial, né? A gente deve acrescentar que a Revolução Industrial ela é comumente dividida em três partes, como é apontada por Manuel Cartas em 2014, né, um sociólogo espanhol, e ele defende que a primeira parte vai acontecer no início do século XVIII, quando a gente viu lá, né, que ela se passou basicamente na Inglaterra. A segunda parte vai ser lá nos meados do século XIX e século XX, com a Revolução Tecnológica, liderada lá pelos Estados Unidos da América. E a última parte do século XX, que é a Revolução Digital, com início na década de 70 e que vai até hoje. E a gente está esperando aí a quarta grande revolução industrial. Né? E cada vez que vai evoluindo, cada vez que esse processo vai aumentando, novas preocupações com o meio ambiente acabam acontecendo. Né? Existem impactos causados pela Revolução Industrial. E um dos principais impactos causados por essa revolução, principalmente na primeira e na segunda parte, foram os mais variados, com a abertura dos buracos na camada de ozônio, a extensão dos biomas, o derretimento das geleiras, a poluição dos recursos hídricos do solo, as mudanças climáticas, entre tantos outros assuntos que a gente poderia abordar aqui, né? Então, na visão da grande parte da sociedade, não era necessário considerar as consequências das atividades exercidas para o ambiente, uma vez que a poluição ela era tida como uma coisa controlável pela própria natureza. E a gente sabe que essa não é bem a verdade, a gente vê os desastres acontecendo aí, né? Eu estou falando em 2021 e a gente viu recentemente as chuvas torrenciais na Europa causando verdadeiro desastre, nós vimos desastres ambientais também ali na China causado por chuvas e essa pandemia gigantesca de Covid-19, isso tudo é resultado da interferência direta do ser humano na natureza de alguma forma e talvez pela grande parte aí causada pela Revolução Industrial, né, e tecnológica. Então, desmistificada essa questão aí de que a natureza por si só vai se recuperando, né? E que ela conseguiria controlar a poluição aí, porém, a gente viu que isso não é totalmente verdade, né? E o que o homem faz é um uso indiscriminado e predatório dos recursos naturais e que isso deveria ser revisto. É uma questão social e uma questão histórica muito séria que deve ser revista urgentemente aí, né? Fomentando pelo avanço tecnológico e as crescentes necessidades do consumo, esses recursos aí na era industrial e a inserção de questões ambientais tem que estar na pauta e nas discussões internacionais de vários países aí, né, buscando chegar a um consenso, porque senão eu não sei quanto tempo ainda a Terra suportaria essa grande revolução, né? Principalmente aí na área histórica, na área sociológica, que a gente vê as grandes mudanças que acontecem diante disso tudo. O desemprego, o aumento dos vícios sociais, o aumento da violência, tudo isso acarretado aí a desestruturação da vida moderna causada pela Revolução Industrial, né? Dentre tantos fatos que impulsionaram, estão alguns acidentes ambientais gigantescos também, né? Que afetam diretamente a vida de milhares de pessoas. É, e são eventos totalmente indesejáveis. A gente viu no Brasil há pouquíssimos anos agora aquela barragem de rejeitos, né? Que destruiu em duas cidades ali de Minas Gerais, trazendo grandes prejuízos para a vida humana, para o meio ambiente e de forma geral também até mesmo para essas empresas. E a gente vê o que essa situação descontrolada vai fazendo acontecer aí no meio ambiente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões também, né? E existem pressões ambientais, professor? Existem sim.
a gente já percebeu, né, ao longo do estudo aqui, como que foi difícil e como que foi abrupta a mudança, né, nos últimos 200, 300 anos aí de revolução, nos últimos 2 séculos principalmente, como mudou toda a situação do trabalho, como mudou toda a situação do ser humano, né, inserido no trabalho, na questão do processo de produção, na aceleração industrial, e a gente viu quantas mudanças aconteceram, né? Existe uma preocupação do homem com o meio ambiente, e essa preocupação ela surge de maneira incisiva após esse processo de revolução industrial e a partir da constatação do caráter finito dos entes, das pessoas que estão envolvidas nisso tudo, né? Dentre as consequências advindas aí dessa preocupação ambiental, a gente tem que citar, a gente tem que falar aqui das intensificações das pressões sociais sobre os responsáveis pelos danos causados à natureza, né? A sociedade passou a cobrar os empreendimentos, os gerenciamentos eficazes, né, dentro de toda essa cadeia produtiva, aí, principalmente dentro das grandes corporações, com as consequentes melhorias na qualidade de produção e dos próprios processos produtivos, né? A constatação do caráter finito da natureza, dos recursos naturais. Os estados começaram então a editar uma série de normas que vão aí objetivar a contenção desses riscos, principalmente no tocante aos danos ambientais transfronteiriços, aqueles que assim são prejuízos para todos os países, né? A gente não pode esquecer também que a defesa, né, se desenvolve simultaneamente a partir das ações preventivas, né? Ações reparatórias, ações repressivas, né? A divulgação de informações e de educação ambiental que pode começar aqui mesmo na escola, pode começar nesse período onde o jovem ele está em constante engajamento aí social com as questões ambientais, como grande protagonista de transformação, tomando consciência da reciclagem, dos eixos aí que foram combinados, né, para que a gente tenha um aumento aí desses recursos naturais, uma recuperação da terra em si. Então a gente vê esse engajamento da população nessa proposição, na elaboração e na implementação de políticas públicas para que isso avance, para que a revolução industrial aconteça, mas sem causar grandes danos aí à natureza e ao meio ambiente, porque senão o ser humano acaba ficando sem casa para morar, né? Então é necessário o avanço, é necessário as mudanças, não tem como impedir, porém elas têm que acontecer de uma forma totalmente aí planejada, totalmente engajada, e a gente tem que estar afiado com isso, que temos sim por um lado, a revolução industrial acontecendo, a revolução tecnológica acontecendo, e por outro, a gente tem uma obrigação aí de proteger, de salvaguardar o planeta naquilo que cabe a nós e naquilo que cabe à nossa luta junto dos órgãos aí de responsabilidade para que eles possam criar ações preventivas, né, que é o próximo assunto que nós vamos falar aqui. As ações preventivas, elas são adotadas, né, por organizações com o objetivo de resguardar, a gente pode dizer, né, possíveis responsabilidades ambientais. Ou seja, responsabilidades administrativas, civil e penal que pode acontecer aí, né? Então são três responsabilizações importantes aí no quesito ambiental, né? Que pode ser estudada, que pode ser verificada aí junto à reparação civil, né? A gente não pode esquecer também que o poluidor ele tem que pagar caso ele não cumpra, né, com aquilo que é acordado, com aquilo que é decidido aí pela sociedade civil, que é decidido pelos órgãos ambientais de cada local. E se a pessoa continuar infringindo, que ela tem sim que pagar, que ela tem sim que recuperar, né? É uma coisa natural. Você depredou o meio ambiente, então você vai ali e você ressarce aquele prejuízo para um bem maior, né? A responsabilidade ela tem que ser administrativa e penal, né? Para que possa ter uma repressão, para que possa ter uma conduta correta dessas atividades aí, evitando que aconteçam lesões mais sérias ao meio ambiente, né? Eu gostaria também que vocês prestassem atenção que a produção das sociedades trouxe para as empresas a pressão por parte dos governos, né?
passou-se a exigir que as atividades de produção industrial se adequassem às obrigações legais existentes, o desenvolvimento do sistema de gestão ambiental, o assunto que é tratado assim de uma forma bastante preocupante, né, essa questão aí dos sistemas de gestão ambiental, como que eu posso gerir isso dentro de uma empresa, né? Então, a gestão ambiental ela pode ser entendida como uma administração de um exercício de atividade objetivando a produção dos recursos naturais de matéria racional. Atualmente, os três principais atores da gestão ambiental são, primeiro, a sociedade, segundo, o governo e o terceiro, a própria empresa, né? E eu falo que a sociedade ela tem um papel muito importante aí, que é o papel de fiscalizar, né? Cada um de nós, cada pessoa inserida aí no processo, tem a responsabilidade de fiscalizar, de ajudar, de fazer a nossa parte, enquanto alunos, enquanto estudantes, né? Muito obrigado, eu espero ter respondido todas as proposições aqui desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários para mim, eu vou estar olhando e respondendo para você numa oportunidade próxima, tá bom? Se inscreva, deixa o seu like, um abraço e até o nosso próximo assunto aí. Tchau, tchau.